Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochilhão, sejam mais uma vez bem-vindos a Pequim, sejam bem-vindos ao Hongqiao Pearl Market, o mercado popular aqui de Pequim. Todo mundo, o mundo inteiro gosta de comprar os produtos chineses, aproveitar as barganhas dos produtos chineses. Hoje a gente veio fazer isso não pela experiência turística, mas pela necessidade, que a gente estava morrendo de frio nessa cidade. Logo que a gente chegou em Pequim, ficou claro que as roupas de frio que a gente tinha não seriam suficientes para a gente andar aqui. E a gente veio aqui porque aqui é onde indica para você comprar esses produtos chineses que você importa para o Brasil e ainda é muito barato, pagando frete. Imagina aqui. Aí tava tudo fechado, feriado. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro, acabou o feriado, a cidade voltou a movimentar, tá carro, trânsito, lotação. E a gente veio e conseguiu fazer nossas compras, uma experiência que foi super divertida. Eu vou comentar sobre ela depois, mas agora a gente está indo para uma das atrações mais importantes aqui de Pequim, que é o Templo do Céu, daqui do outro lado dessa passarela que nós estamos atravessando, e vamos iniciar a nossa visita a Pequim hoje por ele. Se você está se perguntando o que é esse saco, são algumas peças de roupa antiga que a gente trocou, mas a maioria a gente só colocou. Ó, agora o meu amorzinho tem duas roupas de frio, a de baixo é bem quentinha também. Tem duas peças, tênis de neve, luvas novas. A Mayara também melhorou o seu guarda-roupa para proteger do frio. Agora a gente tá quentinho, vai dar para aproveitar melhor a cidade. Com certeza. Bom, vamos entrando no Templo do Céu. A gente tem dois tipos de ingresso aqui dentro. Um custa 10 yuan, que te dá acesso ao parque. E um de 28 te dá acesso ao interior das partes sagradas. Porque no final das contas é um parque com um templo. A gente comprou esse ingresso total e vamos entrando aqui agora. Inclusive a gente está chegando na parte principal, onde tem o verdadeiro Templo do Céu de fato. Em meio a uma área de parque aqui que é enorme. Isso é uma das coisas mais interessantes que a gente pode conversar aqui. Vamos aproximar ali e eu vou contar um pouco dessa história para vocês. A China é uma sociedade milenar, né? Desde muito antes de Cristo já tinham habitações aqui. E Pequim sempre foi uma cidade muito importante, muito estratégica. Eu convido vocês a observarem todas as tomadas que nós fizemos em diferentes partes. Pequim é uma cidade muito plana, é um plano enorme, em meio a uma enorme cadeia de montanhas. Montanhas essas onde fica, por exemplo, a Muralha da China que a gente visitou no vídeo anterior. Então por isso, os chineses sempre fizeram assentamentos aqui. O Brasil descobriu o seu Planalto Central muito mais tarde, né, com Juscelino Kubitschek lá depois. Os chineses desde antes de Cristo já tinham aqui como um ponto importante. E é daqui eles cultivaram uma civilização que é uma das civilizações mais importantes da história, né? Sempre foi uma civilização pungente, sempre foi uma civilização notável, e hoje tem um dos países que talvez seja a potência principal do mundo. Uma das características culturais mais importantes deles é que as cidades sempre foram cultivadas com muitos jardins enormes, que a gente vê aí em filmes, a gente vê na cultura pop. Esse aqui é um desses exemplares de jardins antigos da sociedade chinesa. Tem talvez o primeiro mochileiro notável da história, que foi Marco Polo, lá no século XV. Ele chegou na China, ele visitou Pequim e ele disse que era uma cidade fantástica. Ele ficou completamente embasbacado com a dinâmica. A gente pensa o seguinte: hoje a gente chega aqui e se surpreende. Hoje, com tradutor, com internet, com informação, com globalização, a gente enfrenta dificuldades. O que será que não era visitar o Oriente para um europeu lá no século XV, né? E ele ficou completamente deslumbrado pelas cidades, pelos jardins. Inclusive ele falava que a cidade mais bonita do mundo era na China, mas era uma outra cidade que não Pequim. Aqui a gente vai ver um pouco dessa Pequim mais tradicional, que hoje, evidentemente, tem esses espaços confrontados com prédios modernos, avenidas largas, que não é o que a gente quer ver, né? Um movimento interessante que a China vem passando nos últimos anos é exatamente de valorização dessas características mais antigas, dessas características mais tradicionais.
desde a Revolução Chinesa, a gente vai contar um pouco dessa história também nesse vídeo, mas a China passou por um impulso muito forte de modernidade. Hoje a China está muito associada à modernidade, à tecnologia, a impulso, a progresso, a desenvolvimento, e talvez algumas características mais ancestrais das civilizações chinesas tivessem sendo deixadas para trás. E hoje eles estão tentando fazer um pouco do movimento contrário, a valorização das raízes da China que trouxeram eles aqui, porque sempre foi, como eu disse, uma civilização extremamente notável. Mas aqui nós temos algo a se acostumar por qualquer pessoa fazendo turismo na China. Aliás, vivendo na China, estando na China. Tudo é muito cheio, tudo é muito lotado, tudo é muito concorrido. Nós estamos no país mais populoso do mundo. E aqui está para vocês o Templo do Céu, um desses exemplares de uma China antiga. A gente vai tentar chegar ali dentro agora, vocês podem ver que está bem concorrido. Todas as peças que a gente tem aqui dentro, entre os vasos e aqui, são portais antigos, tudo retirado aqui do Templo do Céu, mais de séculos muito anteriores, né? Entre os séculos XV ao século XIX. Vem cá ver essa cadeirinha. Ela é cheia de dragõezinhos aqui. Aliás, deve ser desconfortável para sentar com esse negócio cutucando, né? Trajes tradicionais. Isso aqui eu não sei o que é. E aqui a gente tem antigas peças de oração, né? Segue esse panorama budista. Aquele não tem data, mas eu não vi, eu procurei ali. Esse aqui é de 1713. Agora eu quero que vocês reparem nas bandeiras, inclusive a do guia aqui, essas no fundo. Vejam o quanto está ventando. E peço que vocês imaginem o quão gelado não está esse vento. Mesmo com nossos casacos novos, está começando a ficar difícil. E encerrando a nossa passagem pelo Templo do Céu, o menor dos templos aqui, e é uma estupa ao estilo chinês, né? Desde o começo da viagem a gente vem mostrando estupas budistas. Isso aqui é uma estupa ao estilo chinês e ela segue esse padrão, né? Todo colorido, cheio de enfeites de animais, né? Esses leões, dragões que tem tanta simbologia na China. Mas também está fechada e circular por todos os espaços é concorrido. A concorrência é uma dificuldade, mas não existe concorrência maior do que o vento gelado que a gente está enfrentando. Então agora a gente vai sair daqui, a gente vai procurar um lugarzinho quente para a gente comer, para a gente tomar uma coisinha quente. E provavelmente amanhã a gente continua a nossa visita e chama vocês, tá? Dia novo por aqui. Hoje a gente vai tentar circular um pouco pela parte antiga de Pequim e terminar o dia numa parte mais moderna e fazer essa associação entre esses dois lugares que compõem. A gente está aqui numa das ruas da Pequim antiga, uma das ruas bem de arquitetura tradicional, vocês podem ver aqui por trás, mas ela tá bem high-tech, tá? Ela tá bem para turista mesmo, é de lojinha, de restaurante, de tudo muito transadinho. Existem algumas ruas, algumas vielas, alguns becos aqui da Pequim Antiga que são mais tradicionais. A nossa missão é encontrar eles, lembrando que encontrar qualquer coisa na China não é fácil. Eventualmente a gente encontra um desses becos mais antigos. O nome desses becos aqui no chinês é Hutong, né? Pequim é cheia desses hutongs, é uma cidade milenar que foi constituída num plano arquitetônico, num plano urbano completamente diferente dos dias de hoje. E ela era caracterizada, além dessa arquitetura tradicional chinesa que a gente conhece, por esses bequinhos. Vamos dar uma olhada nisso.
na China antiga, evidentemente, não tinham carros. Então os becos, uma característica deles é que eles eram muito apertados. Esse aqui tá bem jogado para escanteio mesmo. Ele joga para o fundo de uma casa aqui, né? De algum restaurante. E aí passavam no máximo pessoas, pedestres, né? E aqueles antigos rickshaws, né? Que as pessoas empurravam, puxavam, inclusive passageiros deles. E hoje o pessoal aproveita para fazer as suas artes aqui. Ó o Lilo. Não, a Lilo é a menina, né? Esse é o Stitch. Eu penso que hoje quase tudo disso aqui foi minimamente calculado para ser interessante para os turistas, mas remete, né? Essa ideia dessas florestas de bambuzais com as bandeirinhas, tudo isso faz muito parte desse imaginário contemplativo que a gente tem de uma China antiga, né? Que tem um cenário de um jogo de dama, né? Imagina ser um jogo de dama, mas a rua mesmo, se você vai seguindo, você vai vendo lojinhas, restaurantes, tudo voltado de fato para atrair turistas. Esse contraste é muito interessante, é uma coisa muito marcante que a gente tem na China, porque é uma sociedade milenar e desde milênios atrás sempre foi relevante, sempre teve grandes contribuições culturais. Em termos de medicina, em termos de filosofia, todo mundo conhece esses traços, né? Mesmo que minimamente, esses traços de contribuição milenar da cozinha, né? De toda a sabedoria, do Feng Shui, de vários traços da sociedade chinesa. E desde os anos 50, muito depois da Revolução, houve um impulso muito forte pelo progresso e pelo desenvolvimento que a gente vê hoje. A sobrevivência desses hutongs está muito associada ao fato de que o plano urbanístico não passou por aqui. Porque nos anos 50, 60, Pequim foi passando por uma transformação urbanística tão grande que esse tipo de beco, esse tipo de casa, esse tipo de arquitetura estava sendo totalmente derrubada para que grandes avenidas pudessem ser abertas nesse espaço. Então a grande parte das artérias que comunicam o trânsito de Pequim atualmente foi passando por cima disso aqui. O que sobreviveu só depois que começa a ser valorizado como uma forma de patrimônio histórico. Mais recentemente existe um pouco dessa preocupação. Uma coisa que me deixou curioso, inclusive no nosso passeio do parque ontem, tinha muita gente, muitas meninas principalmente, né, com trajes tradicionais chineses. A gente mostrou ali para vocês, a Mayara tirou algumas fotos com elas e me parece ser uma coisa interessante, que elas não estão lá com um propósito, né, de entretenimento de turistas. Tem gente que põe aquele tipo de roupa e sai. Então a China está passando por um contramovimento de... Bom, nós desenvolvemos, nós progredimos, nossa economia floresceu, nossas cidades são modernas, mas a gente precisa também de abraçar e de recuperar um pouco dessas nossas raízes, um pouco dessa nossa tradição que é mundialmente reconhecida, né? Mas olha que gracinha. Muito bonitinho o lugar. Vou deixar vocês admirando um pouquinho da arquitetura. Nem tudo eu preciso de explicação. Algumas coisas são apenas visualmente bonitas. Por exemplo, a Mayara que está ali na frente. Um retrato que a gente consegue tirar de Pequim é que tudo aqui é muito setorizado, assim, absolutamente setorizado. Por exemplo, nessa rua que a gente está andando, que dá aqui acesso à cidade antiga, e segue aqui adiante com uma outra parte também antiga do outro lado. Você tem aqui nessas divisórias definindo, do lado de cá você só vai e do lado de lá você só vem. Existe uma justificativa para isso, para além de um fato, né? Que o chinês fazendo política pública é na base da autoridade mesmo, é na base da canetada, não tem muita discussão, mas também é o fato de que aqui é muito cheio, né? Muito lotado, então organizar setores de circulação, sem dúvida alguma, é útil. Olha que bonito aqui esse portal.
Olha, as câmeras ali do outro lado, tudo é extremamente controlado. Aqui nós estamos entrando no Jiancheng Hutong, provavelmente um dos mais bonitinhos que eu vi aqui. Na verdade eu tô achando tudo bonitinho. Uma parte de mim se incomoda com o excessivamente instagramável, sabe? É muito turístico, é muito para atrair turistas. Mas, né, não é todo dia que a gente está na China andando por vielas com esse tipo de arquitetura. Então, eu acho que no final das contas vale a pena sim. Estamos aqui diante do Templo de Confúcio, um dos nomes mais importantes da história da filosofia chinesa. Eu mencionei aí, né, que a China tem uma importância milenária, inclusive na filosofia oriental. Algumas pessoas no Ocidente consideram que não existe uma filosofia oriental, que eu considero pura arrogância ocidental. E Confúcio é um dos grandes nomes dessa filosofia. Tem um templo aqui dedicado a ele. Eu não sei se esse é o templo que eu estava buscando, porque na verdade eu vim para cá atrás de um templo tibetano. E, né, evidentemente segue essa linha do budismo tibetano. A gente já aprendeu nessa viagem que o budismo ramifica para várias diferentes interpretações. O tibetano é um deles. Mas esse templo aqui é pago. Eu já tenho uma série de resistências em relação a pagar para entrar em espaços religiosos. Esse ainda é uma questão mais delicada ainda para mim, porque a China dominou o Tibete, né? Talvez, inclusive, o que eu estou fazendo aqui agora seja uma das atitudes mais problemáticas que um estrangeiro pode ter aqui na China, que é proclamar algum tipo de defesa do Tibete aqui dentro. Não sei se vocês conhecem o Richard Gere, Uma Linda Mulher, né, que fez lá o filme. Ele é budista tibetano e ele, certa vez em um discurso do Oscar, ele defendeu uma liberdade ao Tibete e recebeu como proibição um repúdio da China, do governo chinês, e a proibição vitalícia de pisar em território chinês. Então, o que eu estou fazendo aqui, nesse momento, eu estou mexendo num vespeiro delicado. Na ocasião das Olimpíadas de 2008, muitas pessoas usaram a travessia da tocha para fazer protestos e foi violentamente reprimido. Na década de 50, em razão desse impulso para o progresso que a China estava passando, nessa vontade de um desenvolvimento grande para o país, a China começou a anexar alguns territórios que ela entendia que era do próprio direito, porque milenarmente, em algum momento, aquilo ali pertenceu à China. E um desses territórios, no vídeo da muralha eu falei que tem uma parte da antiga Mongólia, que hoje faz parte do estado da Mongólia interior aqui, a antiga Manchúria, que é o extremo nordeste, e um desses espaços foi o Tibete. O Tibete foi englobado de uma maneira violenta. É um lugar que entende, que se autoproclama independente, que se entende desligado da China, mas a China não negocia, entende que tem um direito histórico sobre aquela região, e muita gente inclusive defende que no final das contas o que a China está buscando ali, como é uma zona do Himalaia, né, muito montanhosa, é muito importante para mineração. Então, para esse desenvolvimento, para esse progresso, para esse impulso tecnológico que a China tanto busca, é importante manter controle sobre aquela área. E aí eles não abrem mão e não tem negociação, não tem discurso. Qualquer pessoa que eventualmente defender uma liberdade ao Tibete vai estar sendo rechaçada por parte da China. A gente inclusive visitou, né, quando a China domina o Tibete, o líder máximo do Tibete, né, o chefe do estado tibetano, que é o Dalai Lama, foge para a Índia, onde ele monta uma subsede de poder numa das cidades da Índia, da Dharamshala. Nós visitamos essa cidade, tem vídeo no canal. Se você eventualmente não viu, fica aí a recomendação para que você assista esse vídeo. O Templo Lama é do lado de cá, ó. São templos diferentes. Esse espaço aqui que é o do Templo Lama.
E a gente tem que continuar aqui indo lá na frente para depois pegar tudo voltando pelo outro lado da rua. Bom, o tempo tá ficando para trás ali e a gente vai ter que contornar. Bom, é isso mesmo, são templos diferentes. Ali tem o de Confúcio, aqui é o templo Lama, que é um templo tibetano. E é cobrado, são 25 ien para entrar. E aí fica o meu protesto. Aliás, eu só fico confortável de estar falando essas coisas porque eu sei que esse vídeo só vai ao ar quando eu já não estiver mais na China. Porque eu não financiaria isso. A violência apontada pelos tibetanos em relação ao que eles... Perdão pela interrupção, tava um alto-falante alto ali. Mas a violência que a gente viu lá em Dharamshala, que os tibetanos atribuem receber, é uma versão completamente diferente dos fatos da China, que diz que não, estamos levando desenvolvimento, estamos progredindo o lugar, estamos evitando que eles vivam no atraso, sabe? Não cola, realmente não cola. Mas agora podemos usar a imagem de uma dessas várias vastas avenidas de Pequim para passarmos para a visita de uma parte mais moderna da cidade. Vamos começar com um lugar bem legal que com certeza vocês já tiveram algum contato na vida de vocês. No século XXI, o episódio mais importante que mostrou para o mundo que Pequim e a própria China tinha chegado a um patamar de desenvolvimento muito alto, muito grande, que tinha vindo para ficar, foi o evento dos Jogos Olímpicos de 2008. Nós estamos aqui agora no Parque Olímpico. Aqui a gente tem a torre principal que simboliza isso. Vocês devem estar vendo o símbolo olímpico ali em cima. Ali do outro lado, talvez o principal cartão postal desse parque, que é o estádio Ninho de Pássaro. A gente vai se aproximar dele ali agora, mostrar mais de perto e continuar comentando algumas coisas sobre. Mas aí, a gente fala que o chinês é meio autoritário e turrão, mas olha, o policial tava ali tirando foto das moças. É uma coisa que eu nem imagino na maioria dos outros lugares. Uma vez eu já pedi para um policial tirar uma foto minha no Brasil, acho que foi em Salvador. E ele me olhou com uma cara de cu. Impressionante. Esse lugar aqui é um centro de desenvolvimento e me lembra muito Singapura. Me remete diretamente a Singapura. O traço, né, o propósito é muito semelhante. Mostrar ao mundo uma Ásia extremamente desenvolvida, cheia de progresso, cheia de recurso. Geralmente esses eventos esportivos, para quem tá com a grana, né, são usados para todo tipo de extravagância e a China não economizou. Nesse espaço de teto curvo foram realizados os esportes indoor, os esportes de ginásio, como ginástica, tênis de mesa, qualquer coisa que seja praticado numa quadra. E de frente a gente vê o Ninho de Pássaro, que foi o estádio principal dos esportes outdoor, né? O futebol, o atletismo, aqueles que eram realizados em espaço aberto. A gente consegue ter uma pequena vista do estádio aqui dentro. Vou aproximar um pouco mais a câmera pra gente ver. Tá tendo um evento de esportes de inverno ali. O pessoal tá esquiando, andando na neve. Acho que é uma neve forjada, né? Mas é o que tá acontecendo. E desde 2008 a China acaba entrando numa corrida olímpica contra os Estados Unidos, tal qual existiu entre Estados Unidos e União Soviética na época da Guerra Fria, como uma forma simbólica, né? Evidentemente simbólica, de dizer para o mundo quem é a grande potência, quem é maior, quem consegue desenvolver melhor os seus atletas, né? E desde então a China é a concorrência mais forte que os Estados Unidos têm tido em todas as Olimpíadas. Uma curiosidade para quem gosta de futebol,
foi aqui que aconteceu o primeiro título do Messi pela Argentina, né? Antes de viver todo aquele drama, né? De derrotas e vice-campeonatos seguidos e parecer que ele ia encerrar sem nada, não seria sem nada porque ele já tinha o ouro olímpico conquistado aqui. O símbolo olímpico está aqui, diante do estádio. O estádio está aqui atrás de nós. E aqui diante, talvez o ponto simbólico mais importante, que é onde ficava a tocha olímpica, né? O fogo eterno das Olimpíadas. E bem diante aqui da tocha, eles têm um painel. Ele circunda uma área enorme. Aliás, ali de fora estava falando que aqui dentro foi onde aconteceram os Jogos Paralímpicos. Mas eles têm todo o quadro de medalha das Olimpíadas de Pequim. Vamos ver se tem um nome conhecido aqui rapidamente. Dias Daniel Brasil, você tá passando a mão nele aí, ó. Hã? Aqui, ó, de Daniel Dias, ele foi medalha de ouro, né, na natação. Legal. O restante eu não conheço. Para encerrar esse vídeo, inclusive, pelo fato de já estar de noite aí, começa a ficar muito frio, um frio proibitivo. Mas inclusive a gente está num lugar que é um ponto importante de vida noturna aqui de Pequim. E é a parte que tem o maior índice de desenvolvimento da cidade. É um coração de desenvolvimento. Inclusive a gente tem aqui, ó, o Banco da China em um prédio absolutamente surreal. As vias super largas que a gente tem. Um lugar que traz Pequim também, com toda a sua tradição, com toda a sua história, para esse ritmo de uma Ásia em pleno desenvolvimento econômico. E mais do que uma Ásia, né? Porque tudo bem, a gente tem Dubai, tem Singapura, mas uma China que está a pleno vapor no seu desenvolvimento econômico. E a gente vai ver aqui porque nesse bairro funciona inclusive um distrito das artes. Isso aqui é um antigo polo industrial desenvolvido por Mao Tse para alavancar a produção nacional, mas acabou sendo ocupado principalmente por artistas, pela galera mais descolada, e hoje virou, além de um centro de desenvolvimento, também uma parte underground que fica conhecido como o Sorro de Pequim. Aí para vocês o Sorro de Pequim. Ali em cima tá um pouco estourado, né? Mas tá escrito Galaxy Sorro. Bem aqui em cima tem um estádio também, a gente passou por lá, tirou fotos, vou colocar aí para vocês. E esse já é de uma arquitetura mais antiga, mas acho que era o estádio nacional anterior ao Ninho de Pássaro. E tava tendo um evento lá o dia que a gente passou. Olha como os prédios são transados, tudo é cool. Porque o lugar se desenvolveu muito forte como um centro econômico. Peraí, deixa eu não ser atropelado aqui. Mas muito motivado também por uma galera mais artística. Então aqui é onde vem a galera descolada de Pequim atualmente. Estamos passando aqui por um dos parques mais legais que a gente visitou aqui, só que tá de noite, não vai ser a mesma coisa. A gente achou que era um lugar despretensioso, não se preocupou muito em gravar, deixou pro Templo do Céu. No final das contas a gente concluiu que aqui era mais legal que o Templo do Céu. A gente tá atravessando aqui ele pelo meio para tentar chegar em uma área que a gente visitou outro dia aqui. A gente estava hospedado aqui perto, agora a gente mudou. E para quem tem interesse em itens de uma China milenar tradicional, olha essa relíquia aqui, ó, que os imperadores chineses utilizavam como smartphone, sabia? Pois é. Esse aqui é provavelmente o prédio mais legal que a gente viu aqui na área, de arquitetura mais descolada, e é exatamente para ele que a gente está indo. O prédio é um shopping center, né? Funciona como um shopping center, mas ele tem umas esculturas muito engraçadas, a começar por essa. Vamos dar uma passada ali dentro também. As entradas de shopping na China são sempre assim, ó, grandes portas rotatórias como essa. O interior do prédio é praticamente uma exposição de arte malucona, assim.
vários desses bonecos em diferentes poses, sempre com essa cara de riso, uma cara meio debochada, uns corpos meio estranhos, compridos. Vou passar aqui para vocês. E esse aqui é um shopping, né? A gente escolheu aqui porque está mais aquecido, mas as ruas são todas tomadas por isso, né? Hoje essa região ganhou o apelido internacional de Sorro de Pequim, mas ela tem o nome oficial de Distrito de Artes 798. E ela veio dessa invasão mesmo de um público mais artístico, mais descolado. Olha, essa motona aqui. A gente tem, inclusive, que tomar um pouco de cuidado com o áudio aqui, porque aqui embaixo tá rolando uma coisa que eu achei sensacional, que é um show de reggae chinês. Um reggae cantado em chinês. Vou botar um trechinho para vocês. A música a gente não pode colocar, porque fatalmente teríamos problemas com direitos autorais. Mas eu achei isso muito interessante também. E uma coisa, né? Um shopping com show de reggae chinês é ou não é cool pra caramba? Com isso, gente, nós encerramos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa, que é só a primeira parte do nosso passeio por Pequim. Ainda vem mais por aí. E você continua acompanhando, deixa o like e até o próximo. Thank you, reggae music now, the damn people, you know,